Algumas incertezas, alguns acidentes de percurso, eles fazem bem para nós. Eles, no momento, doem, muitas vezes nos tiram do centro naquele momento, mas manifestam a glória de Deus na nossa vida. Bom dia para Marisete, para a pastora Marcele, para todos que vão se conectar nessa manhã. Os acidentes fazem parte da vida como um todo, eles não são diários, não acontecem. Os incidentes, eles acontecem. Bom dia, João e Miriam. Os incidentes, eles acontecem em algum momento da nossa vida inesperadamente. E quando nós estamos com Jesus, e nós estamos num processo, porque na verdade nós vivemos um processo na nossa vida, nós temos que entender que nós não estamos à procura que nada dê errado, que tudo dê certo. Nós estamos à procura de estar preparados para enfrentar toda e qualquer situação. Existem coisas na nossa vida que são aquilo que é mais urgente, que é mais importante e que precisa ser tratado. Quando algo inesperado acontece, nós temos que tratar das coisas mais urgentes que acontecem ao nosso redor. Mas nunca devemos perder a paz. Nós perdemos a paz muito rapidamente de nós mesmos. Aquela paz que a gente tem, aquela calma, aquele domínio próprio que a gente tem, todos nós temos um limite para administrar isso na nossa vida. Alguns mais rapidamente perdem o controle emocional, enfim. Outros muitas vezes têm uma capacidade maior de dominar-se. Mas alguém já usou uma expressão, você já ouviu muitas vezes, e é uma realidade. Ninguém é de ferro. E também tem uma outra expressão que o pessoal usa bastante, que é ninguém tem sangue de barata, né? De repente, em algum momento da nossa vida, o copo transborda e a gente acaba saindo dos trilhos. Isso é algo que nós devemos estar preparados para isso. Por mais que a gente se policie, por mais que a gente se segure, de nós mesmos nós não conseguimos. O grande segredo está na nossa conexão com o Pai, com a nossa conexão com Jesus Cristo. Esta conexão com Jesus Cristo faz com que o controle ele não seja nosso, mas seja de Deus na nossa vida. Então, a verdadeira presença do Espírito Santo, e nós pentecostais temos uma tendência de acreditar que a presença do Espírito Santo é as manifestações dos dons de milagres, curas, dons espirituais, e isso, na verdade, são sinais que acompanham os que creem. Mas a verdadeira habitação do Espírito Santo, ela é dentro do nosso coração. E o grande sobrenatural da nossa vida é vencer a cada dia. Então hoje nós estamos desafiados a vencer o dia de hoje, vencer essa semana que já vai andando, em que às vezes ela não está dando tudo tão certo assim não. Tem alguns problemas, algumas dificuldades. E para aqueles que, graças a Deus, estão enfrentando dias mais tranquilos, estejam com o coração preparado para toda e qualquer situação. Então, em toda e qualquer situação, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em toda e qualquer situação, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em todas as situações, se Deus é por nós, quem será contra nós? E nós estamos indo num caminho, é como que um funil que vai se apertando de todas as formas. Vocês percebem que a cada dia, esse funil ele vai se apertando no sentido financeiro, está cada dia mais difícil de nós vencermos na vida e de administrarmos a vida financeira e, portanto, a nossa sobrevivência nesse mundo. Está cada dia mais difícil a questão da nossa saúde física, emocional, quando tantas coisas se levantam, né? E também há um funil espiritual, há como que uma peneira, há como um momento que nós estamos percebendo que Deus está meio que filtrando, uma época final de colheita, e nós precisamos estar atentos nisso. E nós vamos para a leitura, para a meditação de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, são só apenas 3 capítulos da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Como eu expliquei ontem, essa carta ela foi uma segunda carta que Paulo escreveu a essa igreja, tendo a intenção de mostrar para eles, de estabilizar ou estabelecer eles no quanto à volta do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço para a Lidiane também, que Deus abençoe. Então, aquela igreja, ela estava, como a primeira carta ela abordou nos seus 2 últimos capítulos,
a volta de Jesus, a volta iminente de Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja, a igreja, naquela época, ela pegou aquilo ao pé da letra. E eles, claro, acreditaram que aquilo seria exatamente imediatamente. Então eles começaram a deixar as coisas pessoais deles de lado, suas famílias, seu trabalho, suas atividades e até a evangelização, para apenas se preparar para a volta de Jesus. E isto fez com que eles perdessem o foco na sua vida diária, nas suas coisas diárias. Bom dia, Helenita, que Deus te abençoe. Na sua vida diária. E nós temos que ter um equilíbrio na nossa vida para que a gente possa estar preparado com o nosso coração para ter um encontro real e verdadeiro com Jesus na glória um dia. Já temos esse encontro diariamente, né? Quando o aceitamos e quando vivemos para Ele. E não podemos perder o foco de esperar a volta de Jesus em breve, ou o dia que nós encontraremos com Ele. Mas, por outro lado, essa vida espiritual, esse foco na volta de Jesus, ele deve ser também equilibrado. Primeiro com o ID de Jesus, que é a ordem de Jesus que Ele nos deixa para esses dias. Deus não nos deixou muitas coisas para nós fazer. Jesus Cristo não nos deixou grandes missões, a não ser esta que é a maior de todas, que é levar o seu Evangelho. E levando o seu Evangelho, nós darmos conta da nossa vida diariamente, das nossas coisas, cuidar da nossa família, da nossa casa, do nosso lar, dos amigos que estão à nossa volta, e contribuir positivamente para que tudo que aconteça seja para a honra e glória do Senhor. Então aqui no capítulo 2, ele fala no primeiro versículo: ora, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogo, irmãos, que não vos movais facilmente do nosso, quer por palavra, quer por espírito, porque isso não se dará sem que venha primeiro o ministério da apostasia, que seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo que é chamado Deus, ou objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não os lembreis que eu dizia essas coisas quando ele estava convosco? E agora vos sabeis que o que detém para que o próprio tempo seja revelado, pois o ministério da iniquidade já opera, somente há um que agora que o detém, até que este seja posto fora. Então será revelado como iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não recebem o amor da verdade para serem salvos. Paulo aqui está escrevendo que a manifestação do anticristo, ela virá brevemente, né? Ele já falava para aqueles tempos, e ele enganaria e tomaria o lugar de Deus. E quando isso acontecesse, o Senhor retiraria a sua igreja, recolheria a sua igreja, os sinais dos tempos. Mas o sinal do engano, antes que aconteça isso a nível mundial, ele acontece aos poucos na nossa vida. O engano é algo que Paulo escrevia, que Jesus falava, para nós termos muito cuidado. O que é o engano? O engano é você ser iludido, ser, como diz a palavra, enganado por uma coisa que parece verdadeira. O engano, ele não vai estar lá fora, entenda bem. O engano não vai estar em outra crença. O engano não vai estar na idolatria. O engano não vai estar nas manifestações espirituais de espíritos e entidades, porque é isso. Todo aquele que conhece a palavra de Deus, ele conhece a palavra. Ele tem o livre-arbítrio de fazer as suas escolhas, mas isso não vai ser um engano. Isso não é um engano. Quando você vê a manifestação da iniquidade e da imoralidade, você pode fazer a escolha para a imoralidade, mas não é um engano, é apenas uma escolha. Você sabe que a palavra de Deus, ela não muda, ela é a mesma ontem, hoje, será eternamente. Jesus é o mesmo ontem, hoje será eternamente, a palavra de Deus, ela não muda. Então, os preceitos, os conceitos de Deus para a família, para o homem, para a mulher, para uma série de coisas relacionadas à sua conduta ética, moral, elas não mudam. Então, quando aparece alguma coisa distorcendo o sentido da família e o sentido da moralidade, ou da ética e dos padrões de Deus, não vai ser um engano. A pessoa pode apenas ser atraída, ou ela ser muitas vezes manipulada para que certas coisas tomem o lugar de Deus. Mas o engano, o que é o engano, mano? O engano é quando nós adquirimos, ou pegamos, ou temos alguma coisa para a nossa vida como verdadeira, e cremos que ela seja verdadeira, e no final ela é um engano.
o engano numa amizade é quando um amigo te parece muito amigo, você confia nele. Você coloca todo o teu coração naquela amizade, você confia inteiramente nele. E um dia, mais adiante, você descobre que aquilo foi um engano. Aquela pessoa nunca foi tua amiga, ou nunca teve um laço de amizade contigo. E aí você percebe depois como que se tirasse a cortina dos teus olhos e tu te revelasse claramente o que estava acontecendo. Às vezes no relacionamento sentimental acontece, a pessoa fica iludida. Todas as pessoas estão à volta, ali tem uma pessoa que está apaixonada, enamorada, crendo, confiando. E todos à sua volta dizem, olha, veja bem, a coisa não é bem assim. Essa pessoa não é o que parece. E aquela pessoa está naquele engano, ela está iludida, ela briga com todos os seus amigos, ela briga com as pessoas que querem bem ela. E ela continua naquela caminhada que vai levar à destruição. Nós, quanto pastores, muitas vezes, nós sentamos com pessoas que estão iludidas por um relacionamento sentimental, por outro tipo de relacionamento, e aquele que está um pouco fora percebe que aquilo ali, olha, vai dar errado, aquilo é um engano. Mas a pessoa que está vivendo o engano, ela não percebe. Assim, é quando Paulo escreve à igreja em Tessalônica, cuidado com o ministério do engano, ou com a manifestação do engano. Então o engano, enquanto se manifesta, ele não vai se manifestar no centro espírita da esquina, na igreja católica, ele não vai se manifestar em outros tipos de segmentos, ele vai se manifestar dentro do movimento cristão. Ele vai, e outra coisa, não vai ser na igreja do outro estado, do outro país, a igreja do outro lado da cidade. O engano ele vai tentar se manifestar na nossa vida de alguma maneira. E ele vai se infiltrar na nossa vida, e nós temos que perceber que tudo que sai fora da palavra de Deus, ela é um engano, não importa quem seja, não importa se é alguém que nós, entre parentes, confiamos, se aquela pessoa sai fora do propósito de Deus, da palavra de Deus, e nós vamos seguir ela, nós estamos nos afastando de Deus. Poxa vida, então como nós vamos saber o que é engano e o que não é? Primeiramente, quando você vai comprar um produto de marca, uma roupa, um relógio, um eletrônico, e você vai no comércio informal, e ali tem um produto ali, a marca Sony, vamos dizer, uma marca de ótima qualidade, e você olha para aquele aparelho e ele parece perfeito, igual, tem a mesma marca, tudo igualzinho, mas você pergunta o preço e aquele produto ele está a metade do preço que um original. O custo dele é muito mais baixo. Você não precisa ser muito inteligente para perceber que aquilo ali é um produto pirateado, que uma marca que não é original. Você pode adquirir ele e usar ele como original, mas ele nunca vai ser original. A palavra de Deus, quando olhamos para ela, os preceitos de Deus, as manifestações, inclusive, porque o que nós lemos aqui, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, e nós vamos andando um pouco mais, versículo 9, a esse Nico, cuja vinda é a segunda eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígio de mentira, em todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. É por isso que Deus lhe envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Amados, olhe bem, a palavra de Deus é, por isso nós diariamente, entre tantas opções que você tem de acessar a internet, Facebook, Instagram, YouTube, você vai ver várias ministrações, muitas delas fundamentadas grandemente pela palavra de Deus, e outras fundamentadas na eloquência humana, de caminhos mais fáceis, de coisas que muitas vezes a gente quer ouvir, e a gente sabe que aquilo ali, ela não tem uma base, um fundamento de verdade. Ela é um pouco da verdade, mas a verdade de Deus, ela nunca é um pouco. A verdade de Deus nunca é 30%, 50%. A verdade de Deus é 100%. A verdade vem de Deus, e o Senhor Jesus disse que Ele era a verdade. Ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade que vem através de Jesus Cristo, ela nunca é misturada. Ela nunca leva uma porção humana. Hoje em dia nós vamos abastecer os nossos carros, os veículos, e vamos lá e dizer, põe gasolina aí, enche meu tanque de gasolina. Todo mundo sabe que a gasolina hoje ela não é 100%,
o produto do petróleo, lá a gasolina, ela vem misturada com etanol, um monte de coisa. Então hoje o teu carro roda, ele até roda, mas você não está adquirindo um produto original, 100% original. Sabe o que acontece quando a gente busca ao Senhor e as manifestações que não são 100% verdade do Senhor? Até nós andamos, até nós nos movemos, até nós podemos ser fortalecidos até por certo ponto. Mas o Senhor, ele jamais, ele vem associado com mentira. Quando alguém fala e prega da palavra de Deus e fala sobre fundamentos de Deus, da palavra de Deus, e a família é uma delas, e os conceitos de moral, eles não mudam, e os conceitos de éticas não mudam, e o amor e a humildade e a simplicidade e a fé são a base do Evangelho. Quando essas coisas elas não funcionam, há um engano por trás delas. Eu não posso pregar sobre família e estar como pastor, como servo de Deus, estar no segundo, terceiro casamento. Eu não posso pregar sobre moralidade se eu não busco a moralidade, sabendo que todos nós somos acessíveis ao pecado e batalhamos todos os dias. Ninguém é perfeito. Você não vai encontrar ninguém perfeito. Se você procurar alguém perfeito que vai pregar o Evangelho, certamente você vai encontrar, mas tem algumas coisas básicas que são fundamentais, que são essência. Então, o que Paulo está dizendo? Que o ministério do engano, ele está entre vós, ele disse. E tem um meme aí, que o pessoal fala meme, né, na internet, que assim, olha o golpe, né? Assim, aí é que está o golpe. É quando alguma coisa parece muito boa e na verdade ela é um engano. O golpista, aquele que passa o golpe, hoje em dia tem vários tipos de golpe. Lá um tempo atrás tinha o golpe do bilhete, o bilhete premiado, que alguém fazia uma encenação com outra pessoa que tinha um bilhete premiado que valia 100 mil e ele queria trocar por 2, 3, 4, 5 mil. A pessoa pagava aquele valor para adquirir um bilhete de 100 mil e na verdade era um engano, aquele bilhete era falso e a pessoa perdia aqueles 3, 4 mil, porque o golpe era a pessoa ter muito mais vantagem. Depois, além desse golpe do bilhete premiado, tinha vários tipos de golpe que eram aplicados diariamente nas ruas da cidade. Agora, o golpe, ele, assim como tantas coisas, ele deixou de ser feito nas ruas. Muitas coisas que a gente fazia diretamente no convívio físico com as pessoas passou a ser virtual. E hoje você recebe através do telefone. Eu não sei como é que o teu telefone está. O meu telefone, eu recebo algumas ligações por dia e a própria operadora diz assim, possível fraude. Toca o telefone e já está escrito ali no celular, possível fraude. A gente recebe várias ligações prometendo muitas coisas. A gente recebe vários links pela internet. E, na verdade, o interesse é clonar dados ou tirar algumas vantagens. Então, nós temos que estar atento aos golpes que vêm todos os dias de pessoas que querem tirar algum proveito financeiro de nós. Mas assim como existem os golpes e os enganos no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos de negócios e de todas as ordens, no reino espiritual o inimigo também, ele trabalha com engano. A palavra nos fala que Satanás é o pai da mentira. Qual é o rótulo da verdade ou qual é a marca de Jesus? Qual é o rótulo de Jesus? Qual é a marca de Jesus? A verdade. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ali não fala conhecereis a mentira, um pouco da verdade e um pouco da mentira e você será liberto. A mentira, ela vem da parte de Satanás. Satanás é o pai da mentira. E quando você descobre que em alguma coisa há mentira, tenha cuidado. O inimigo está entrando ali. Então o ministério do engano, ele funciona na base, especificamente trabalhando com mentira, engano, com engodo. E o que Paulo está escrevendo para os últimos dias, porque as pessoas nos procuram muito. Olha, pastor, está nos últimos tempos, eu queria que você me explicasse como vai ser o arrebatamento da igreja, aonde estão os que morrem, como vai ser o milênio, como vai ser a tribulação, como vai ser o julgamento final. São coisas interessantes da gente aprender. Mas primeiro a gente tem que estar preparado para passar por esse processo. E o estar preparado é estar reconhecendo o engano. Porque eu não preciso explicar aqui para vocês que vocês são pessoas inteligentes, conhecem a palavra, que quando vem uma manifestação do mal, vocês percebem de longe.
Se alguém convida você para um outro tipo de culto que não seja Deus, você diz, olha, só um pouquinho, isso aqui não é comigo. Mas quando as pessoas te convidam a cultuar a Deus, você vai com o coração aberto. Só que no meio daquilo ali, muitas vezes há um engano. E esse engano, ele vem pela mentira, e a mentira é na vida das pessoas. Porque às vezes a pessoa está com a palavra de Deus na sua mão, ela está pregando a verdade. Mas pregar a verdade não basta apenas para nós nesses dias. Nós precisamos de alguém que viva a verdade ou queira viver a verdade. Entenda, pregar a verdade é algo que está chegando um tempo, e por muitos anos Deus permitiu que o joio e o trigo crescessem juntos, mas é chegado o tempo, próximo da vinda do Senhor, que haverá uma seleção mais profunda, um processo mais profundo. Então, o que Paulo fala é isso aqui. A partir do versículo 13 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, eles falam de fortalecidos para fazer o bem. Você quer fazer o bem? Você é uma pessoa que está com Deus no teu coração, dentro do teu coração, queima a chama das coisas boas, de fazer o bem. Uma pessoa que busca a Deus e tem iniquidade no coração e tem maldade, quer prejudicar outro, quer passar na frente de outro, quer enganar o outro, essa pessoa não está com o Espírito Santo no seu coração, não tem como ter com o Espírito Santo e trabalhar para passar na frente de pessoas, para derrubar pessoas, para menosprezar os outros. A manifestação da presença de Deus na nossa vida nos leva a fazer o bem. Só que estranhamente, quando você encontra alguém que está fazendo o bem, você se surpreende com ela, como ela fosse uma pessoa especial. Mas não tem nada de especial, porque aquele que está em Jesus Cristo, ele já foi chamado para fazer o bem. Não tem nada de especial alguém, por exemplo, ele ser casado com a mesma esposa há 40 anos, viver bem com ela, nunca ter traído, ter uma vida saudável, não ter segundas intenções em outros relacionamentos, ter uma pureza de coração. Não é uma pessoa especial, é uma pessoa de Deus. A pessoa de Deus é assim. Ela vai viver 10, 15, 20, 30, 40 anos no mesmo casamento, com a mesma comunhão, com a família. Não vai ter negócios escusos, não vai enganar os outros, você não vai encontrar ele fazendo negócios escusos, você não vai encontrar ele com piadas obscenas, você não vai encontrar ele consumindo qualquer tipo de vício. Não é porque ele seja uma pessoa especial, é que não é uma pessoa de Deus. Amém? Nós precisamos saber que quando nós estamos na presença de Deus praticando a verdade, nós não somos tão especiais assim, nós somos apenas de Deus. Quem é de Deus vive a verdade. Quem é de Deus tem bem no seu coração. Então, versículo 13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a santificação do Espírito e a fé na verdade. E para isso vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançares a glória do Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, estáis firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavra, sejam por carta. Então, Paulo está dizendo que nós devemos estar firmes nesses dias de mentira. Firmes com o quê? Firmes na verdade. Viver a verdade, amados, é algo glorioso. Mas vocês sempre lembram que quando eu falo de verdade, eu sempre digo que a verdade, ela acompanha o amor. A verdade não é alguma coisa que a gente agride as pessoas com a verdade. Eu tenho a verdade e alguém está vivendo perdido no mundo, alguém está vivendo na minha mentira. Eu não vou esfregar, me desculpe a expressão, tá? Mas para que a gente possa entender, eu não vou esfregar a verdade do Evangelho na cara da pessoa, não vou agredir a pessoa com o Evangelho. O Evangelho é do amor. Eu tenho que servir a verdade com muito amor, com o tempero do amor. O teu filho, a tua filha, o teu irmão, aquele que não aceitou Jesus Cristo, escute bem, até aquele que já aceitou e está vivendo uma vida toda atribulada, nós não vamos forçar ele a nada. Nós vamos levar a verdade com amor. A verdade vos libertará. Amém? E este era a porção bíblica do capítulo 2 que Paulo está escrevendo à igreja em Tessalônica. Nesses tempos esperamos a volta de Jesus. Cuidai para não ser enganado. Esteja atento para não ser enganado. Esteja atento para conservar a verdade, alimentar a verdade com amor. Que a fé entre no teu coração e te estabeleça na verdade. Amém? Vamos orar nessa manhã para que esses conceitos sejam vivos na nossa vida, porque parece que eles são fáceis de administrar, mas não são tantos assim. O engano, ele está sempre disfarçado. O engano é alguma coisa que nós vamos combater todos os dias na nossa vida. O engano vem com palavras doces,
vem com frases bem fundamentadas, o engano vem com manifestação do ministério da mentira, quem sabe com sinais e maravilhas, mas o nosso coração está no Espírito da verdade, o Espírito Santo. E se o Espírito Santo está em nós, ele vai nos dar a sabedoria, o discernimento. E muitas vezes você nem precisa nem ter uma revelação espiritual para ver, você vê isso. Você apenas olha para a vida das pessoas. Se a vida da pessoa ela anda para um lado e a palavra dela anda para o outro, alguma coisa de engano tem. Se o ministério do engano ele está na vida da pessoa e o ministério da verdade está na boca da pessoa, não é possível. A verdade do Senhor é 100%. Amém? Vamos orar nessa manhã para que Deus nos conduza. Isso é algo fundamental na nossa vida. Nós andar calçados com o Evangelho da paz e com a verdade no nosso coração. Senhor, eu te agradeço por esse tempo glorioso da Tua palavra, que parece uma palavra simples, mas é algo tão profundo e faz diferença na nossa vida. Que possamos viver a verdade, buscar a cada dia, aplicar aos nossos filhos, à nossa família, aos irmãos em Cristo. Viver a verdade é tão glorioso, Pai, mas quando nós vivemos a verdade, a Tua presença se manifesta na nossa vida. Não deixe que o engano nos seduza de alguma maneira. Não deixe que os agentes do inimigo nos enganem de várias maneiras. E também, Senhor, nos ajuda a levar essa verdade sem nenhuma pretensão, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma prepotência, sem nenhuma vaidade. Nós não somos especiais. Nós somos apenas Teus filhos, Senhor. Todos são iguais na Tua presença e todos podem viver essa verdade. E a verdade, Senhor Jesus, não é para alguém tão especial e tão santo e tão puro que não possa alcançar. A Tua palavra é a verdade. E Tu nos garante na Tua palavra que nós conhecendo a verdade, essa verdade nos liberta. E nós queremos nessa manhã que seja um mês de libertação. Libertação de toda manifestação do mal, de toda manifestação do engano, de toda ilusão. Que Tu venha reconstituir a família, os casais, as casas, os corações. Estabelecermos, Senhor Jesus, nos Teus preceitos e nos Teus conceitos. Eu entrego esse tempo nas Tuas mãos e peço a Tua direção, a Tua graça em nome do Senhor Jesus. Também alcança os enfermos, os aflitos, os cansados, os oprimidos, aqueles que precisam de uma resposta, Pai, de provisão financeira na sua vida. Seja um tempo de provisão sobrenatural sobre cada casa e cada família, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Amados, hoje é quarta-feira, hoje à noite, quem frequenta conosco a nossa igreja, a gente tem culto na Vila da Quinta às 8h30 da noite. Hoje tem um mover especial de Deus, para aqueles que puderem estar presentes conosco online, ou presencial, às 8h30 da noite. Amanhã, 11h30 da manhã, nós vamos acabar a segunda carta de Paulo aos Colossenses, no seu terceiro capítulo, quando ele fala da advertência contra aquelas pessoas que estão ociosas ou que estão paradas, e trata também da necessidade que ele tinha de oração e que todos nós temos de oração uns pelos outros. A oração de um justo pode muito em seus defeitos. E que nós possamos estar preparados para recorrer uns aos outros em oração e nos fortalecermos e não ficar ociosos. Ociosos é aquela pessoa que ela não produz, que não está produzindo nada na sua vida. Especialmente na vida espiritual. Nós precisamos produzir a cada dia no reino. Sermos trabalhadores do reino que produzam. Amanhã nós vamos meditar um pouco sobre isso em o nome de Jesus. Que Deus te dê uma quarta-feira, restante de quarta-feira abençoada. Aqueles que vão estar conosco no culto, vai ser um prazer recebê-los ao vivo ou online essa noite, 8h30 da noite. E amanhã, 11h30 da manhã, nós temos mais uma porção bíblica para a tua casa, para a tua família. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor é contigo. Não temes, nem te espantes, porque o Senhor é teu Deus. Ele não deixará que tu caia no engano. Ele abrirá os teus olhos e revelará a verdade pelo Espírito Santo na tua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente nesse dia.